semanas. Então, retomando aí para o nosso último bimestre, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, vou começar a gravar, né? E aí eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Pronto, gravando. Imagino que já esteja aparecendo para vocês aquilo que eu preparei à mão, né? Vocês estão me escutando bem? Como é que tá? Sim? Sim. Sim. Então tá bom. Bom, o primeiro assunto que nós vamos trabalhar agora, né, referente ao último bimestre, tá aí o nome, né? Derivados funcionais dos ácidos carboxílicos. São compostos que apresentam uma semelhança estrutural, né, com os ácidos carboxílicos. Alguns deles já apareceram no capítulo anterior, no capítulo sobre ácidos carboxílicos. Apareceram como algumas reações dos ácidos carboxílicos, tá? Apareceu lá o éster, apareceu o cloreto de ácido, isso tudo apareceu, tá? E, se não me engano, que mais? Amidas também apareceram. Se não me falha a memória, só os anidridos, que a gente não comentou no capítulo anterior. Os outros três nós falamos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas coisas que nós vamos falar nesse capítulo, né, em preparações desses compostos, nós já falamos no capítulo anterior. Então, vai aparecer muita coisa repetida, tá? É normal. Não é para vocês estranharem. Então, esse capítulo nós vamos trabalhar com 4 compostos diferentes dentro do mesmo capítulo. Nossa, mas por que 4 compostos diferentes? Porque todos eles têm uma parte da sua estrutura em comum. Então, se vocês olharem aqui, né? Cloreto de ácido, anidrido carboxílico, amida e éster. Todos esses compostos têm esse grupo aqui que eu estou marcando dentro do retângulo em azul, né? RCOO, que é o chamado grupo acila. Tá? Assim como os ácidos carboxílicos, estes 4 compostos apresentam este mesmo grupo, né? Por isso que tem essa frase aqui em cima, possuem estrutura intimamente relacionada com a dos ácidos carboxílicos, né? O que é esse grupo R que está aqui? É a cadeia carbônica. Então, esse grupo R pode ser um grupo alquila, como também pode ser um anel aromático, um grupo arila, tá? De uma forma ou de outra, isso é considerado um derivado de ácido carboxílico. Em alguns exemplos, deixa eu ver se aqui serve para todos. Até serve. Se eu colocasse o hidrogênio aqui no lugar do R, tá? Também daria certo. Também seria um cloreto de ácido, um anidrido, uma amida, um éster, né? O hidrogênio também serviria nestes casos. Então, conforme eu mencionei, todos eles contêm o grupo acila, o grupo RCOO. Por isso que eu fiz questão de desenhar o grupo acila em caneta azul, e o que diferencia um composto do outro, eu desenhei em vermelho, né? Acho que dá para ver bem. Agora eu parei de usar aquela caneta azul clara, meio verde, que não dava para enxergar nada, fiquei só com a azul e com a vermelha. Então, todos eles contêm o grupo acila de maneira análoga aos ácidos carboxílicos, né? Aqui embaixo, RCOOH. Reparem que eu coloquei o grupo RCOO em azul e o grupo OH eu deixei em vermelho, né? Para manter da mesma forma como eu fiz aqui em cima. Então, todos eles têm o grupo acila de maneira análoga aos ácidos carboxílicos, substituindo-se o grupo OH, né, do ácido carboxílico, que é a parte que está em vermelha, por... Então, se eu tirar o OH do ácido carboxílico e colocar um cloro no lugar do OH, eu transformei o ácido carboxílico em um cloreto de ácido ou cloreto de acila. Se no lugar do OH eu colocar O,
C-O-R, né? Isso aqui, que é o que está em vermelho, eu tenho um anidrido carboxílico. Então, o nome completo é anidrido carboxílico. Se no lugar do OH eu colocar um NH2, eu transformo o ácido carboxílico em amida. E se no lugar do OH eu colocar um grupo O, cadeia carbônica, né, chamei de OR', eu transformo o ácido carboxílico num éster. Então, é sempre substituindo o grupo OH por um desses quatro. Tá? Para nós trabalharmos com a nomenclatura destes compostos, nós precisaremos da nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Então, a nomenclatura do ácido carboxílico é que será usada como base para que você escreva o nome desses quatro compostos. Tá? Então, eu coloquei aqui, como exemplo, 2 ácidos carboxílicos. Antes de falar dos nomes deles, vamos ver o que está escrito em cima. Os nomes dos derivados de ácido são obtidos a partir do nome trivial, né, que é a nomenclatura popular, ou do nome IUPAC do correspondente ácido carboxílico, comeu aqui o final da palavra, ácido carboxílico. Tá? Então, eu desenhei aqui 2 ácidos carboxílicos, um com o grupo R de cadeia aberta e o outro, o grupo R anel aromático. Aqui ele menciona nome trivial ou nome oficial da IUPAC. Eu vou explicar dos 2 jeitos, mas lembrando que o que você precisa saber para escrever nos exercícios é sempre o nome oficial. Você não é obrigado a decorar ou a entender o nome trivial. Tá? Então, olha só. Ácido carboxílico de 2 carbonos. O nome oficial é esse que está aqui embaixo, ácido etanóico, né? Et, porque tem 2 carbonos. An, porque a ligação entre os carbonos é simples. E oico, porque é o sufixo dos ácidos carboxílicos. Então, o nome oficial é ácido etanóico. Nome trivial, nome pelo qual ele é conhecido, ácido acético. Precisa decorar? Não. Mas eu vou mostrar os exemplos com os 2 nomes. Então, nome trivial e nome oficial. E esse outro? É o ácido carboxílico ligado diretamente ao benzeno. Então, nome, só tem nome oficial aí, ácido benzoico. Tá? Só tem essa nomenclatura. Então, tá bom. Então, a gente vai ter que ver a nomenclatura de 1 a 1. Primeiro, a gente vai ver a nomenclatura do cloreto, depois a gente vai ver a nomenclatura do anidrido, depois a nomenclatura da amida e, por último, a nomenclatura do éster. Tá? Todos esses 4 nós vamos trabalhar com a nomenclatura, sempre utilizando-se como padrão essas cadeias carbônicas em azul. Então, a gente vai trabalhar com cloreto, anidrido, amida e éster, com essa cadeia de 2 carbonos e com essa cadeia aromática ligada no grupo acila. Tá? A gente vai seguir o padrão para entender a regra da nomenclatura. Então, vamos mudar para a página 2. Primeiros, cloretos de ácido. Então, a regra diz o seguinte: troca-se a palavra ácido por cloreto. Então, se isso não é mais um ácido carboxílico, a palavra ácido vai sumir daí. E no lugar da palavra ácido vai aparecer a palavra cloreto. Tá? E substitui-se a terminação ico do ácido carboxílico por ilo ou oilo. Ilo, pessoal, se for o nome trivial. Então, o nome trivial, tira o ico, põe ilo. Do nome oficial, a gente pode tirar oico e colocar oilo. Tá? Então, o nome do ácido carboxílico com 2 carbonos é ácido acético. Como é que fica o nome do cloreto pela nomenclatura trivial? Cloreto de acetilo. Tirei o ico e coloquei o ilo. Então, ácido acético virou cloreto de acetilo. Precisa saber esse? Não, não é necessário. O de baixo, sim. O de baixo você precisa entender. Então,
ácido carboxílico de 2 carbonos. Nome oficial, ácido etanoico. Então, nome oficial do cloreto é cloreto de etanoilo. Aí você pode raciocinar de duas formas. Eu tirei o oico, que é o sufixo todo, e coloquei o sufixo oilo. Tira oico, põe oilo. Ou, se quiser deixar o o, tira ico, põe ilo. Dá na mesma, né? É só a maneira de pensar. Ou tira todo o sufixo e põe o ilo, ou tira só o ico e põe ilo. De qualquer forma, nome oficial, cloreto de etanoilo. Ácido etanoico, cloreto de etanoilo. E o outro exemplo, e o ácido benzoico? Então, tira a palavra ácido, põe cloreto. Cloreto de, tira o oico, põe o ilo. Cloreto de benzoilo. Tá? Eu tirei isso exatamente como está no livro. Eu prefiro, pessoal, usar a forma onde a gente tira o sufixo todo, do que ficar cortando só as últimas 3 letras do nome. Então, eu prefiro tirar o oico e colocar o ilo. Vai dar na mesma, tirar o ico e colocar ilo. Tá? É um oxigênio para cá, um oxigênio para lá. Vai dar na mesma. Mas eu, particularmente, prefiro remover o sufixo todo, oico, e colocar um novo sufixo, oilo. Então, o oilo funciona bem para a nomenclatura oficial. Já não funcionaria para a nomenclatura trivial, né? Aí não dá certo. Aí tem que tirar o ico e colocar o ilo. Tá bom? Tudo bem aqui na nomenclatura dos cloretos? Tá? Na verdade, se você não lembrar da nomenclatura do ácido carboxílico, fica difícil, né? Vai precisar relembrar a nomenclatura do ácido carboxílico. Uma vez que você sabe dar o nome do ácido carboxílico, isso aqui acaba virando uma regra gramatical, né? Troca uma palavra por outra, troca um sufixo por outro. Não tem grandes dificuldades. Tá bom? Ô, Pandini, Diga. se eu tiver uma ramificação, ficaria tipo cloreto de 3-metil, por exemplo, ou metil cloreto de acetilo? Não. Segue a mesma dos ácidos carboxílicos. Se tivesse um ácido carboxílico com um grupo metil no carbono 3, como é que ficaria o nome, Gabriel? Se fosse o ácido carboxílico. Ácido 3-metil, Não aí... seria oico. Por Oi? exemplo, butanoico, né? Sim. Tá? Segue a mesma regra. Tira a palavra ácido, põe cloreto, tira o sufixo oico, põe oilo. Como é que vai ficar? Aí vai ficar cloreto de 3-metil butanoilo. Correto. Então, a regra independe se a cadeia é normal ou ramificada, tá? Se tiver ramificação, a regra é a mesma. Tira a palavra ácido, põe cloreto. Tira o sufixo oico, põe oilo. Tá? Não muda nada na regra que já tem lá do ácido carboxílico. Inclusive, Gabriel, independentemente se é ácido carboxílico, aldeído, cetona, cloreto, éster, não importa. O nome da ramificação, ele sempre vem antes da cadeia principal, né? Então, isso não vai mudar, independentemente do composto que a gente estiver estudando. Tá bom? Então, Mais alguém? Eu posso seguir para anidrido. Então, vamos continuar. Segundo composto, anidrido carboxílico, né? Ali na página 1 estava escrito somente anidrido. O nome completo é anidrido carboxílico. Por quê? É um composto que ele é um anidrido obtido a partir de um ácido carboxílico. Pessoal, o que significa a palavra anidrido, que é a mesma coisa que anidro? Alguém sabe me dizer? Só vou abrir a janela aqui um pouquinho, só um minuto. Pronto. Alguém sabe me dizer o que é anidrido ou anidro? O que é uma substância anidra? é o que não tem água, né? É o que não tem água. Então, anidrido é a mesma coisa que anidro. É alguma coisa que perdeu água.
Eu vou explicar rapidamente agora, mas isso vai aparecer no momento oportuno, né? Não é, acho que não vai ser na aula de hoje, mas isso vai ser explicado com calma. O que é um anidrido carboxílico? Um anidrido carboxílico é uma molécula originada através da reação de duas moléculas de um mesmo ácido carboxílico, né? Uma molécula vai se ligar na outra, né? Duas moléculas iguais do mesmo ácido carboxílico vão se ligar, e quando essas moléculas se ligam, ocorre a perda, ocorre a saída de uma água. Daí vem o nome, anidrido carboxílico. Reagem duas moléculas de ácido carboxílico perdendo uma água, tá? Se vocês repararem aqui, ó, a cadeia em azul, que está aqui em cima, é exatamente igual à cadeia em vermelho que está aqui embaixo, né? E aí tem esse oxigênio que liga as duas cadeias, tá? Então, tomar cuidado que muita gente confunde o seguinte, né? Então, aqui em cima é a cadeia que veio de uma molécula do ácido carboxílico, e aqui embaixo é a cadeia que veio da segunda molécula desse ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico que deu origem a essa molécula é o ácido carboxílico de 2 carbonos. É o ácido etanóico. E a nomenclatura dos anidridos é a mais fácil de todas, ó. Troca-se a palavra ácido por anidrido. Então, anidrido etanóico. É o anidrido que veio do ácido etanóico. Nome trivial. Anidrido acético. É o nome trivial do anidrido que veio do ácido acético. Anidrido benzoico. É o nome do anidrido originado a partir do ácido benzoico. Então, para esse momento, só isso que tem que entender. Duas moléculas de um mesmo ácido carboxílico reagem entre si e dessa ligação formam um anidrido e sai uma água. Daí que vem o nome anidrido. O que muita gente erra na hora de fazer exercício e confunde na prova? Aí eu falo, escreva o nome do composto, ou então desenhe o composto tal, faça a preparação do composto tal. Aí tem gente que olha isso aqui, ó, por exemplo, esse aqui. O nome correto é anidrido etanóico, porque ele foi obtido a partir do ácido etanóico. Aí tem gente que chega na hora do exercício e fala assim, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. E aí escreve assim na prova, no exercício, anidrido butanóico. Entendeu o erro? O anidrido butanóico, ele tem que vir do ácido butanóico. Ele tem que ser obtido a partir de duas moléculas do ácido butanóico. Ele teria 8 carbonos, 4 em cima e 4 embaixo. Então, eu não disse que você tem que contar o número total de carbonos e chamar isso de anidrido butanóico. Não. Eu acabei de dizer, ele vem de duas moléculas cujos ácidos carboxílicos têm 2 carbonos. É só dividir por 2. Se no total tem 4, cada molécula tem 2 carbonos. Tá? Então, quem deu origem a esse anidrido é o ácido etanóico. Então, o nome é anidrido etanóico. Não é para você contar todos os carbonos que tem aqui e chamar isso de anidrido butanóico. Isso é muito comum. Inclusive, esse exemplo, o povo consegue errar. Chama de anidrido butanóico. Esse aqui o povo não consegue errar porque não sabe como é que chama isso. Como é que você ia chamar isso da maneira errada? Se tem 2 anéis aromáticos ligados ao carbono do grupo funcional. Como é que você ia chamar isso? Você nem ia saber dar um nome errado para isso. Mas esse aqui o pessoal consegue dar um nome errado. Acha fácil. Tá? Então, atenção quanto a isso, porque não se deve contar o número total de carbonos e simplesmente entender que um anidrido vem de 2 moléculas de ácido carboxílico. Não, Leandra, não se faz isso pelo fato de, se você tentar reagir 2 ácidos carboxílicos diferentes, você vai ter uma mistura de 3 produtos diferentes no final. Então, se você tem lá um ácido carboxílico de 1 carbono e outro de 2, né, você vai ter milhares, milhões, bilhões de moléculas. Uma molécula de 1 carbono pode reagir com a de 1 carbono. Uma molécula de 1 carbono pode reagir com outra de 2. E uma molécula de 2 pode reagir com outra de 2. Então, fatalmente, você teria 3 anidridos diferentes formados, uma mistura que você não separa. Portanto, a gente não trabalha, a gente não utiliza os anidridos mistos, né, que seriam originados de cadeias diferentes. A gente só trabalha com anidridos idênticos, anidridos simétricos.
Inclusive, quando você usa um anidrido para fazer uma reação, se a cadeia fosse mista, você não saberia de que lado da cadeia a reação aconteceria. Então, isso não te adiantaria de nada. Quando o anidrido é simétrico, se a reação acontece com a cadeia de cima ou com a cadeia de baixo, a reação é a mesma. Então, você não tem esse tipo de problema. Tá? Só anidridos simétricos a gente trabalha. Então, continuando. Alguma pergunta mais nos anidridos em relação à nomenclatura, ou eu posso seguir aí para baixo? Então, vou descer. Amida. Então, coloquei as estruturas de duas amidas, semelhante aos ácidos carboxílicos, né? Mantive o mesmo grupo acila. As amidas também têm uma nomenclatura fácil, tá? Eu acho que, assim, mais chato é o éster, que é o último. Os outros são tranquilos. Então, vamos lá. Amida. Elimina-se a palavra ácido. Então, some. Tira a palavra ácido. Substitui-se a terminação ico do nome trivial, né? E oico do nome oficial. Então, tira o ico ou o oico, dependendo se é o nome trivial ou oficial. E no final, coloca-se a palavra amida. Então, vamos lá. Ácido acético. Tira a palavra ácido. E o acético, você tira o ico, põe amida. Então, acético, tira o ico, põe amida, vira acetamida. Obviamente, o acento vai cair também lá do E, né? Do acético, ele vai ficar sem acento. Então, nome trivial, aqui, ó. Acetamida. Tirei o ico, pus amida. Nome oficial, ácido etanóico. Etanamida. Tira a palavra ácido, some com ela, e no lugar do sufixo oico, coloca a palavra amida. Tá? Etanamida. Ácido benzoico. Tira a palavra ácido, e no lugar do oico, põe a palavra amida. Benzamida. Né? Tira o oico, põe a amida, vira benzamida. Também, considero a nomenclatura da amida bem tranquila. Né? Tudo certo? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar, quer tirar dúvida? Por enquanto está tranquilo, né? Até aí não tem. Essa parte de nomenclatura não é tão complicada. Quem já entendeu o ácido carboxílico, acaba ficando mais fácil agora. E, por último, nomenclatura dos ésteres. Por que eu falei que a nomenclatura dos ésteres é um pouquinho mais difícil? Porque se você olhar a molécula do éster, né, repara aí, tem a parte azul e tem a parte vermelha. A parte azul é comum a todo mundo, né? Apareceu no cloreto, no anidrido e na amida. Só que a parte que está em vermelha, ó, aqui e aqui, dos 4 que a gente está estudando, o éster é o único que tem uma segunda cadeia carbônica. Então, se você olhar, o éster ele é separado, ele separa 2 cadeias carbônicas. A cadeia carbônica azul e a cadeia carbônica vermelha. Então, o nome do éster vai ter 2 vezes o nome da cadeia carbônica, a da azul e a da vermelha. Tá? Então, vamos lá. Elimina-se a palavra ácido. Então, tira daí a palavra ácido. Substitui-se a terminação ico por ato. Então, era ácido acético, acetato. Ácido etanóico, etanoato. Até aí não tem nenhuma complicação. Né? Tiro a palavra ácido, substitui-se a terminação ico por ato. Seguido do nome do grupo alquila ou arila. O que é esse grupo alquila ou arila que está escrito aí? É a cadeia que está em vermelho. É essa cadeia que não existe no cloreto, no anidrido e na amida. Tá? Então, essa parte de cima, elimina-se a palavra ácido e substitui-se a terminação ico por ato, é a cadeia em azul. Seguido do nome do grupo alquila ou arila, é o nome da cadeia que está em vermelho. Tá? Então, vamos ver. Aqui no primeiro exemplo, eu coloquei um grupo alquila que tem um carbono, né? É o grupo metil, CH3. Então,
A parte em azul era ácido acético, virou acetato. Acetato de quê? Acetato de... O nome da cadeia em vermelho é grupo metil, então fica acetato de metila. Se você escrevesse acetato de metil, fica esquisito, né? Em português. Né? Porque em inglês é metilacetato. Então, em português fica acetato de metila. A gente acrescenta esse A no final. E se fosse pela nomenclatura oficial? Etanoato, né, em vez de acetato, e o final é igual, de metila. Tá? O que eu fiz no segundo exemplo? Mudei a cadeia em vermelha também. Então, em vez de usar o grupo metil, eu coloquei o grupo etil, CH2CH3. Então, ácido benzoico. Tira a palavra ácido, né? Elimina a palavra ácido, troca o sufixo ico por ato, vira benzoico, vira benzoato, e aí seguido do nome do grupo alquila. Benzoato de, se aqui a cadeia tem 2 carbonos, é o grupo etil. Benzoato de etila. Tá? Então, assim, esse é um pouquinho mais complicado que os demais. Os demais são bem tranquilos. Nomenclatura, pessoal, é treino. É você pegar algumas moléculas lá no livro, né? Olha o ácido carboxílico e aí vai desenhando as moléculas e vai escrevendo o nome. Não tem outro jeito. É treinar. Tá? Mais do que química, a nomenclatura é uma regra de português, né? Uma regra de gramática, basicamente. É claro que tem a parte gramatical e tem a parte química. Se você não souber que CH3 é metil, não adianta nada saber ler aqui e saber montar as coisas na ordem, né? Então, tem que saber também um pouquinho da química. Tá certo? Tudo bem, então, com a nomenclatura? Tudo tranquilo? Posso seguir? Então tá. Então, continuando ainda naquela parte da introdução, né? Falar um pouquinho de propriedades físicas agora. A presença do grupo C dupla O, então lembrando que todos eles têm o grupo C dupla O, né? Inclusive o ácido carboxílico que deu origem a eles. A presença do grupo C dupla O confere aos derivados de ácidos carboxílicos caráter polar. Isso vale para qualquer tamanho de cadeia carbônica, pessoal? O que a gente falou lá em aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos? Ele é polar independentemente do tamanho da cadeia ou tem um limite aí? Qual é normalmente esse limite para que ele seja polar e solúvel em água? Até quantos carbonos normalmente tem essas cadeias? Mais ou menos 4, né? No máximo, né? Tem alguns que são até 3, tem outros que vão até 4. Então, via de regra, 3, 4. Não passa disso. Mais do que isso, pode ter certeza que ele é insolúvel em água. Tá? Às vezes, até com 4 é insolúvel em água. Por exemplo, o etanoato de etila, né, que é um éster, tem 4 carbonos e é insolúvel em água. Com 4. Tá? Dentre os derivados de ácido, as amidas apresentam pontos de ebulição bastante altos. Então, se eu comparar amida, cloreto, anidrido e éster, as amidas têm o ponto de ebulição mais alto de todos, pois suas moléculas podem ligar-se extensamente umas às outras através de ligações de hidrogênio intermoleculares. Está aqui embaixo do desenho. Né? Eu fiz 2, mas eu poderia continuar estendendo isso. Então, olha só. O hidrogênio ligado ao nitrogênio da amida, né, o NH2, então esse hidrogênio pode formar ponte de hidrogênio com o oxigênio da molécula ao lado. Né? Lembrando que a ponte de hidrogênio tem que ter hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, que é o que a gente tem aí. Se você olhar bem, no cloreto de ácido, no anidrido e no éster, você não tem como formar ponte de hidrogênio. Porque você não tem hidrogênio ligado em flúor, oxigênio ou nitrogênio, nesses 3. Você só tem hidrogênio ligado a carbono. Então, não é possível formar essa interação de ponte de hidrogênio intermolecular. Claro, aqui, ó, né? Aqui
tem um outro oxigênio da molécula seguinte. Aqui tem o outro hidrogênio da molécula seguinte, e assim sucessivamente. Você forma uma extensa cadeia de ligações intermoleculares de hidrogênio, né? E aí, lembrando, toda molécula que forma ponte de hidrogênio apresenta ponto de ebulição alto. Quanto mais pontes de hidrogênio essa molécula fizer entre elas, maior a temperatura de ebulição, tá? Mecanismo geral. Então, eu coloquei esse mecanismo aqui, o que evita de eu ficar fazendo esse mecanismo toda vez que eu for explicar alguma reação. Então, eu já coloquei aqui no início esse mecanismo geral, tá? Então, olha só. O nome do mecanismo destes compostos é substituição acílica nucleofílica, ou simplesmente SAN. Eu já vi em livro SNA, substituição nucleofílica acílica. É a mesma coisa, tá? Então, isso depende de quem traduziu o livro. Substituição acílica nucleofílica ou substituição nucleofílica acílica. Então, vamos entender o nome antes de ver o mecanismo. Porque se você entender o nome, já é meio caminho andado para o mecanismo. O que é substituição, pessoal? Substituição é troca. Entra um grupo, sai outro. Tá. Por que chama substituição acílica? Vou voltar aqui na página 1. Porque todos esses compostos têm em comum o grupo acila. Por isso que se chama substituição acílica. Essa substituição acontecerá no grupo acila. Né? Um ácido carboxílico virando um cloreto. Um cloreto virando uma amida. Um éster virando uma amida. Um anidrido virando um éster. Então, a substituição é sempre no grupo acila. Nessa parte aqui que está em azul. E o que é nucleofílica mesmo? O que é nucleófilo? Já falei isso com vocês algumas vezes. Grupo de partida? Oi? Grupo de partida? Não. Nucleófilo, o que significa a palavra nucleófilo? Grupo de partida é quem está saindo, tá? Mas o que significa a palavra nucleófilo? Afinidade por núcleo, não é isso? Lembra que os nucleófilos são todas as espécies que têm carga negativa ou par de elétrons sobrando? Então, o que tem no núcleo dos átomos? Prótons e nêutrons, né? Carga positiva e espécie sem carga. Tá bom. Então, nucleófilo é aquela espécie que gosta do núcleo. Se no núcleo tem carga positiva, e o nucleófilo é a espécie que gosta do núcleo, então o nucleófilo é a espécie que tem carga negativa, né? Porque o positivo é atraído pelo negativo, ou o negativo é atraído pelo positivo. Então, nucleófilos são as espécies que têm carga negativa ou par de elétrons que possa ser compartilhado. Então, está aqui embaixo. Eu vi agora que cortou o finalzinho. Eu vou tentar marcar aqui para vocês, ó. Então, eu coloquei aqui, ó, nucleófilo, Z dois pontos, está representando o par de elétrons, ou Z menos, a espécie que tem carga negativa. Tá? Tanto faz. Claro, qual deles é um nucleófilo mais forte? O Z menos, né? A espécie que tem carga negativa é um nucleófilo mais forte do que aquela que tem par de elétrons. Tá? Mas dá para fazer do mesmo jeito a reação. Tá? Então, se a gente olhar o início e olhar o final, entrou o grupo Z, com par de elétrons ou carga negativa, e saiu esse grupo W. Então, Guilherme, o grupo W é o grupo de partida. Se entra Z dois pontos, vai sair W com 2 pontos. Se entra Z negativo, vai sair W negativo. Tá? Então, olhando o começo e olhando o fim, é isso. Sai o W, entra o Z. Agora, a gente precisa ver o meio do caminho. Só que a nossa conexão vai cair e eu vou esperar nós voltarmos para continuar a falar desse mecanismo, tá? Então, o Z é o nucleófilo, é quem vai atacar o grupo acila. W é quem vai sair lá do grupo acila, quem está ligado e vai sair, é o grupo de partida, tá bom? E aí, na volta, a gente vê esse mecanismo. Então, eu vou até parar a gravação
Ele vai cair. Caindo, a gente já volta. Tá? Alguém lembra quantos tinham na sala antes de cair? 28. Tá bom, obrigado. Segundo ano vai ter aula prática com mais alguém, além de mim? Com o Edson, Quando é de que, histologia. quando é que começa? Ele ainda não colocou a data, mas a gente está esperando. Ah, tá. Espera mais uns 2 minutos, o pessoal terminar de entrar. Pessoal, vocês viram, né, no calendário e no plano de ensino que na próxima terça não tem aula, né? Sim. Eles anteciparam a comemoração do Dia dos Professores de quinta para terça. Então, já faz a emenda do feriado, segunda e terça. E aí, na quinta-feira, a turma 2, na quinta-feira da semana que vem, a turma 2 vai ter aula de laboratório comigo. A turma 1 vai ter essa quinta, dia 8. Apesar de ser demonstrativo, o pessoal do primeiro ano gostou, viu? Eu dei aula para o primeiro ano ontem, o pessoal gostou. Laboratório é sempre bom, né, Pandini? Ah, e pelo menos sai de casa, vai até a faculdade, vê os amigos, conversa um pouco, né? Mas, Já. assim, que nem eu assisti muitas aulas com você, com o Sérgio, né? É diferente estar presencial, mesmo que agora não tenha todo aquele sistema antigo, né? Da gente dos alunos estarem participando, mas é diferente de você ver uma aula igual. Quem é? Sim, concordo. Ah, sim. Por menos que vocês vão passar, né, que não é o que acontece, porque vocês dão aula na íntegra, mas o aluno estando presente, ele está vivendo aquilo, né? O emocional conta muito na hora da aprendizagem, né? Sim, sim. Bom, eu vou começar a gravar novamente e aí eu vou compartilhar de novo lá, tá? Aí não sei se o pessoal não vai voltar.
Tem mais um chegando. Pronto. Então, vamos lá. Gravando. Apareceu aí para vocês, né? Olha só. Mecanismo simples, hein? Se olhar no início, RC≡OW. Se olhar no final, RC≡OZ. Entrou o Z, saiu o W. Aí tem gente que pensa assim, ai que fácil, é só um entrar no lugar do outro. Não. Se fosse um entrar no lugar do outro, vocês já aprenderam isso. Seria SN2. Né? Um ataca, o outro sai. Vocês já viram isso 500 vezes. Ou SN1, um sai, depois o outro entra. Não é assim que acontece. Tá? Então vamos ver como é que é o mecanismo. Então você tem aqui carbono ligado ao oxigênio no grupo acila, e aqui embaixo eu chamei de W. Pode ser o cloro, pode ser o OH, pode ser o O cadeia carbônica, do éster ou do anidrido, e pode ser o NH2 da amida. Então, entre oxigênio e carbono, o oxigênio é mais eletronegativo. Eu coloquei aqui em cima, ó, delta menos no oxigênio, delta mais no carbono. Tá? E aqui embaixo, seja qual for o derivado, esse grupo W, seja oxigênio, seja cloro, seja nitrogênio, ele também é mais eletronegativo do que o carbono. Tá? Então, o W e o O têm delta menos, e o carbono tem delta mais. Tá? Vai ser parecido, não é igual, hein? Vai ser parecido com aldeídos e cetonas. O início, o meio não. E aí, eu coloco lá um nucleófilo. Alguém que tem a par de elétrons ou carga negativa, que é o que a gente está chamando de grupo Z. Esse grupo Z, que tem carga negativa ou par de elétrons, por isso que eu fiz uma setinha com cada um, não é que os dois vão atacar ao mesmo tempo. Ou é o Z dois pontos, ou é o Z menos. Né? Não são os dois juntos. Aqui tem um ou aqui no meio que ficou comido no final da página quando eu escaneei. Tá? Ou Z menos. Então, eles atacam o carbono, porque o carbono tem densidade positiva e eles têm carga negativa. E quando esse grupo Z ataca o carbono não pode ficar com 5 ligações. O que acontece? Quebra a ligação dupla. Quebrando a ligação dupla, esse par de elétrons da ligação dupla fica para o oxigênio. Tá? E aí você tem essa estrutura aqui, que é o que a gente chama de intermediário. Então, olha só, o carbono que tinha apenas 3 grupos ligados a ele, agora tem 4. O grupo R, o grupo Z, que está embaixo, o grupo W, que está à direita, e o oxigênio negativo, que está lá em cima. Né? A hora que quebrou a dupla. Então, nós temos aí um intermediário tetraédrico, carbono com 4 ligações simples. Na sequência, se fosse um aldeído ou cetona, aí a reação pararia aí. Né? Esse primeiro passo é igual. Na hora que ficou o oxigênio negativo, o aldeído ou acetona pegava um H+ de um ácido e virava um álcool. Né? Ou um aminoálcool, ou alguma coisa, ou uma cianidrina. Né? Mas, de fato, o oxigênio negativo do aldeído ou da acetona, após a reação, ele pegava um H+. Ele se transformava num grupo OH. E aqui não. Nos derivados de ácidos carboxílicos, esse oxigênio negativo ele não vai pegar um H+. Ele vai formar novamente a ligação dupla. Só que quando esse oxigênio forma novamente a ligação dupla, o carbono não pode ficar com 5 ligações. Alguém tem que sair. Pode ser o grupo Z? Pode ser o grupo Z que sai? Não. Se o grupo Z sair, a reação voltou. Nada aconteceu. E aí você tem que decidir entre o R e o W. Por que é o W que sai? Por que é o W que se desliga? A explicação é simples. Porque o elemento W, ou o grupo W, é o mais eletronegativo. E é ele que leva o par de elétrons com ele. Outra maneira de se pensar. Qual ligação é mais forte? Carbono-carbono, né? Aqui com o grupo R, ou carbono-cloro, carbono-oxigênio? Qual é mais forte? Carbono-carbono. Então, a ligação carbono-carbono não vai quebrar. Vai quebrar a mais fraca, que é justamente aquela que tem o grupo mais eletronegativo, que sai com os elétrons. Então, forma a ligação dupla novamente, carbono, oxigênio, carbono, e expulsa, quando forma a dupla, expulsa o grupo de partida, que é o W. Então, se entrou Z dois pontos, sai W dois pontos. Se entrou Z menos, sai W menos. Tá? Então, não é uma SN2, hein? Não é que o grupo Z ataca e sai o W. O grupo Z ataca, quebra a dupla. Formou um intermediário tetraédrico. O oxigênio forma a dupla, expulsa o W.
é diferente de SN2, né? Então, eu coloquei aqui, ó, grupo de partida é uma base mais fraca, despede-se mais facilmente, ou seja, se desliga da molécula com maior facilidade, tá? Então, todas as reações de ácidos carboxílicos e derivados vão seguir esse mecanismo aqui, ó. Qualquer que seja o grupo W, cloro, NH2, éster ou anidrido, o mecanismo é igual para todos eles. Por quê? Porque o mecanismo acontece aqui, ó, no grupo acila. O grupo W é só quem sai, é quem vai embora. Tá bom? Então, eu costumo dizer, apesar de serem vários compostos, não é difícil, porque o mecanismo acaba sendo igual para todos. Feito? Tudo bem aí quanto ao mecanismo? Posso mudar de página? Posso dar sequência? Então, vamos lá. Então, página 3, página 4. Agora, começa para valer, né? Então, lembrem-se, a gente fala preparações e depois a gente fala reações, certo? Vocês lembram disso, né? Aqui, esse capítulo, eu modifiquei um pouquinho, tá? Eu acho que para ficar um pouco mais fácil para vocês, o que que eu fiz? Eu vou colocar preparações dos cloretos e logo em seguida reações dos cloretos. Depois eu ponho preparações dos anidridos e reações dos anidridos, e assim por diante. Tá? Eu acho que nesse capítulo, por ter vários compostos diferentes, fica mais fácil trabalhar com um a um agora. Preparação e reação de um, depois passa para o segundo, depois para o terceiro, depois para o quarto. Fazendo um de cada vez, porque senão vai virar uma salada e aí você vai se complicar um pouquinho. Tá? Mas olha só, o que eu falei lá no começo da aula vai começar a aparecer agora. A gente vai falar de preparações de quem? De cloreto de ácido. Está aqui, ó. Antes de eu ler o texto, dá uma olhada aqui embaixo. Isso aqui não é um ácido carboxílico? É. Isso aqui não é um cloreto? É. A gente já mencionou isso aqui no capítulo anterior. Isso aqui apareceu como reação dos ácidos carboxílicos. E agora está aparecendo como preparação de cloreto de ácido. Só que lá eu já tinha dito para vocês que eu não ia dar muita ênfase, porque aqui eu preciso explicar melhor. Então lá eu coloquei mais por cima a coisa. Aqui eu coloquei de maneira detalhada. Coloquei, inclusive, aqui embaixo, um exemplo para cada agente de cloração. Tá? Então agora está mais específico. Então, olha só. Preparações de cloretos de ácido. Os cloretos de ácido, ou também podemos chamar de cloreto de acila, são preparados a partir dos ácidos carboxílicos correspondentes. Ou seja, para preparar o cloreto, eu preciso do ácido carboxílico. Por isso que ele é chamado de derivado direto de ácido carboxílico, ou derivado funcional de ácido carboxílico. Derivado direto não é uma palavra que vocês vão encontrar muito. Vocês vão encontrar como derivado funcional de ácido carboxílico. Tá? Então, eu utilizo um ácido carboxílico por meio da reação com cloreto de tionila, falei sobre ele no capítulo passado, ou cloreto de fósforo 3, ou cloreto de fósforo 5. Você tem 3 reagentes diferentes que você pode reagir um ácido carboxílico com um deles e transformá-lo em um cloreto. Eu me lembro perfeitamente que eu comentei com vocês, lá no capítulo de ácido carboxílico, que a diferença entre eles é o subproduto que se forma, né? Nos 3 casos, formam subprodutos diferentes, e a questão que cloreto de fósforo 5, principalmente, e cloreto de fósforo 3, eles hidrolisam com a umidade do ar com muita facilidade. Então, quando você vai abrir o frasco, já sai um vapor desgraçado de ácido clorídrico. Então, é muito chato, é muito ruim para manipular o cloreto de fósforo 5 e o cloreto de fósforo 3. Uma vez eu fui tentar, eu falei, eu queria tentar fazer essa reação com cloreto de fósforo, porque eu sempre usei cloreto de tionila. Cloreto de tionila é moleza trabalhar, é ótimo. E aí eu já vou falar dos subprodutos, né, que vão embora na forma de vapor. Então, é uma reação muito limpa trabalhar com cloreto de tionila e é fácil de manusear. Então, eu sempre trabalhei com cloreto de tionila. Aí um dia eu falei assim,
Hoje eu vou fazer essa reação com cloreto de fósforo 5, que era o que a gente tinha no laboratório, né? Já estou cansado de fazer cloreto de tionila, quero ver como é que é. Eu tinha vários frascos de cloreto de fósforo 5 guardados dentro de um dessecador enorme, né? Que nem a gente tem lá no laboratório da faculdade, um dessecador. Então, o dessecador, teoricamente, é um ambiente sem umidade, né? Só de eu abrir a tampa do dessecador, hein? Não era nem a tampa do frasco. Só de tirar a tampa do dessecador, já veio assim uma fumaça de HCl. Por quê? Porque mesmo com o frasco fechado, mesmo com pouca umidade, ele vai hidrolisando e ele vai liberando vapor. Na hora que eu tirei a tampa e vi aquilo acontecer, eu fiz isso dentro da capela. Mas na hora que eu vi aquela nuvem de ácido, eu desisti de usar. Eu falei, imagina como é que está dentro do frasco. Se sem abrir o frasco já está ruim, na hora que eu abrir o frasco... Por quê? Esses cloretos, eles precisam ser purificados antes do uso, para a gente eliminar esse vapor de ácido clorídrico, né? Porque esse vapor não interessa, ele só atrapalha a reação. Então, ele precisa ser purificado antes do uso. Eu falei, eu não vou perder tempo purificando esse negócio, não, porque o cloreto de tionila a gente destila rápido, ele está puro, é minutos. Agora, eu falei, eu não vou me meter a usar isso, não. Desisti de usar o cloreto de fósforo, e toda vez que eu usava, eu só trabalhava com cloreto de tionila. Tá? Então, está aqui, ó, na ordem. Cloreto de tionila é o primeiro, SOCl2. Cloreto de fósforo 3, é o PCl3. Cloreto de fósforo 5, PCl5. Não se usa os três ao mesmo tempo. Você escolhe um dos três. Tá? O grupo OH do ácido carboxílico será substituído por cloro. Tá dando para ver bem, né? Essa outra cor de caneta aqui, ó. Tá dando para enxergar bem? Sim, professor. É um verde escuro. Eu peguei um verde escuro para dar para enxergar, tá? Não como vermelho, mas está dando para enxergar. Mas dá para ver, não. É que o vermelho destaca melhor, mas é que eu não queria misturar as cores, né? Então, sai o OH e entra um cloro. Tá bom, e o resto? O resto eu vou mostrar abaixo nos exemplos. Tá? Então, dependendo de qual dos três você usa, o que vai mudar são os subprodutos aqui no final. Tá? Mas a reação em si é um ácido carboxílico sendo transformado em um cloreto de ácido. Então, olha só, primeiro exemplo. Quem eu escolhi aqui? Eu não, né? Peguei exemplo do livro. Ácido benzoico. E a opção foi utilizar cloreto de fósforo 5, PCl5. Aquece essa mistura a 100 graus Celsius. Nem é uma temperatura tão elevada, né? Esse OH vai sair daqui e no lugar desse OH vai entrar um dos 5 cloros. Né? Vocês fizeram reação com PCl5 no TP, inclusive, que vocês me entregaram agora. Né? Um desses 5 cloros entra no lugar do OH. Então, está aqui, ó. Cloreto de benzoílo ou benzoíla, C-OCl. Tá bom. Esse hidrogênio que sai aqui, do grupo OH, vai se ligar a um segundo cloro. Então, H mais Cl dá HCl. Então, consumi 2 cloros, né? Um que entrou no lugar do OH e o outro que se juntou ao hidrogênio. Então, tem um cloro aqui e um cloro aqui. Esse HCl, pessoal, como esse ambiente é seco, qualquer um dos três só pode ser utilizado em ambiente seco, sem água. Como não tem água, isso aqui é cloreto de hidrogênio, é vapor, não é ácido clorídrico. Ácido clorídrico é líquido, ele está em água. Isso aqui é seco, é cloreto de hidrogênio, é gás. Está vendo que eu pus a setinha aqui em cima? Essa setinha mostra que ele é um gás, que ele vai embora. Tá bom, e o outro subproduto? Então, a gente tinha PCl5. Usamos 2 cloros. Um que entrou na cadeia carbônica e um que saiu com o cloro. Então, esse fósforo se liga com o oxigênio, né? Formaria aqui uma ligação dupla, e sobraram 3 cloros. Então, o subproduto, além do HCl, é POCl3. Então, por que além de manusear o PCl5 é ruim? Porque o POCl3 é um subproduto que fica junto com o produto. Ele não sai na forma de vapor, que nem o HCl. Ó. O HCl é vapor, ele vai indo embora. Conforme você aquece, ele vai indo embora. A reação está a 100 graus, mas o POCl3 ele fica junto. Então, no final da reação, você vai ter que, por algum método, separar o produto, que é o cloreto de benzoílo, do subproduto, que é o oxicloreto de fósforo, o POCl3. Tá? Então, esse é o inconveniente do PCl5.
tá? Muita gente errou lá na lista porque escreveu que o subproduto era PCl4. Não, o subproduto é POCl3 mais HCl. Sempre que usar PCl5, os dois subprodutos serão esses aqui. Sempre, não tem outro jeito. Tá? Alguém quer perguntar? Quer abrir o microfone? Não? Não? Então tá bom. Segundo exemplo. O meu favorito, cloreto de tionila. Ácido esteárico. É um ácido carboxílico de 18 carbonos. É uma gordura. Tá? Um ácido carboxílico de cadeia longa. SOCl2, é o cloreto de tionila. Temperatura de refluxo. Temperatura de cozimento da amostra. Tá? Depende, Leandra. Para cada substância tem um procedimento. Geralmente por destilação. Na maioria das vezes, destilação. Porque esses produtos não podem entrar em contato com sílica, não podem entrar em contato com nada aquoso. Normalmente, uma destilação fracionada. Mas aí depende. Teria que ver produto a produto o procedimento específico para cada exemplo. Né? Então, por que cloreto de tionila é o meu favorito? Refluxo, é a temperatura de cozimento, temperatura de ebulição do composto. Beleza. Sai o OH, entra um cloro. São 2 cloros apenas, entra um cloro. E o outro cloro se junta com o hidrogênio. Então, novamente, nós temos cloreto de hidrogênio, né? HCl na forma de vapor, de gás. E esse enxofre, né, era SO, ele vai se ligar ao outro oxigênio que está saindo aqui do ácido carboxílico. SO2, que também é um gás. Então, olha a vantagem. Os 2 subprodutos que se formam vão embora na forma de gás. Você está aquecendo, a reação está acontecendo e os subprodutos estão indo embora. Uma destilação simples no final está com tudo puro. Então, assim, é fácil de manusear e a reação é limpa. Não tem nada que fique sobrando aí atrapalhando. Então, o cloreto de tionila é fantástico. Tá? Cloreto de fósforo 3, terceiro exemplo. Aqui a principal diferença é a seguinte. Esse reagente, né, o PCl5, o SOCl2 e agora o PCl3. O PCl3 é o único capaz de liberar os 3 cloros para formar 3 moléculas de cloreto de ácido. Então, reparem que aqui, antes do ácido carboxílico, eu coloquei o número 3. 3 mols do ácido carboxílico reagindo com 1 mol de PCl3. Então, olha só. Aqui tinha 2 cloros. Um entrou, um sobrou. Aqui em cima tinha 5 cloros. Um entrou, 4 sobraram. O PCl3, apesar de não ser tão simples de manusear quanto o SOCl2, ele é 100% aproveitado. Então, ó, 3 ácidos carboxílicos reagindo com 1 mol de PCl3. Cada um desses 3 OHs que sair, vai entrar um cloro no lugar. E aí, no final, o subproduto é H3PO3. São os 3 OHs ligados ao fósforo no lugar dos 3 cloros que saíram. Então, assim, sai um OH, liga no fósforo e um cloro daqui vem para cá. Sai outro OH, liga no fósforo. Sai o segundo cloro, entra aqui. Sai o terceiro OH, liga no fósforo. Sai o terceiro cloro, entra aqui. Então, os 3 OH se ligam no fósforo. Então, subproduto H3PO3. E, se você usou 3 mols do ácido carboxílico, você forma 3 mols do cloreto de ácido. Vejam que a temperatura também é mais amena, né? 50 graus Celsius. Então, qual seria a única desvantagem do cloreto de fósforo 3 em relação ao cloreto de tionila? O subproduto. Esse subproduto não é vapor, ele não vai embora. Então, no final, a gente tem que separar o subproduto do cloreto de ácido, né? Provavelmente por destilação também. Tá? Então, a vantagem do cloreto de tionila é a facilidade do manuseio e os subprodutos acabam sendo eliminados com facilidade. Tá? E preparação de cloreto acabou. São essas 3. Agora, a gente já vai começar a falar de reações. Tudo bem aqui nas preparações dos cloretos? Só tem... Na verdade, é um método, né? É um método no qual você pode utilizar 3 reagentes diferentes.
tá? Não, com o PSL5 não. Não, não dá. Não tem como. Ele não libera. O PCl5 ele não libera todos os cloros, porque quando a gente vê o mecanismo, esse oxigênio acaba se complexando ao fósforo e liga firmemente ao fósforo, impedindo depois que os outros 3 cloros saiam. Os 3 cloros estão ligados ao fósforo. Não tem como. O mecanismo mostra que isso não dá para fazer, não dá para acontecer. Tá? Isso tem a ver com o mecanismo da reação. Impossível. Infelizmente, o PCl5 só tem um cloro que funciona, que presta. Os outros 4 não vão servir para nada. Tá? Além de ser péssimo para usar. Então, preparações encerramos. E aí, vamos então iniciar reações, né? A minha ideia hoje é chegar até a página 5, e eu vou conseguir. Lembrando que eu vou perder a aula da terça que vem, que a gente não vai ter. Então, no mês de outubro, só mais 2 aulas teóricas, né? Então, a minha ideia é chegar aí hoje até o início da página 5, e deu certo. Então, página 4, reações dos cloretos de ácido, tá? Não tem mais nada aqui embaixo, só o título. Página 5. Bom, eu não sei nem se vai dar tempo de eu explicar todo o item 1, mas mesmo que eu não consiga explicar todo o item 1, não tem problema, porque esse item 1 pega a página 5 e a 6. Se eu chegar no item A ou no máximo no B, já tá bom. Então, primeira reação dos cloretos de ácido. Então, vamos relembrar o negócio. A gente estava falando em preparação, não é isso? Então, nas preparações, os cloretos de ácido aparecem no final, né? Nos produtos. Então, qual é a única maneira de preparar o cloreto? Usando um ácido carboxílico. O ácido carboxílico é o reagente, usa um dos 3, cloreto de tionila, cloreto de fósforo 3 ou cloreto de fósforo 5, e termina com um cloreto de ácido. E agora? Agora a gente está falando em reações, agora inverte. O cloreto de ácido aparece no começo. E no final? No final você vai ter alguma outra coisa, que é o que a gente vai ver caso a caso. Tá? Então vamos lá. Primeira reação dos cloretos de ácido. Conversão em ácidos. Então eu posso transformar um cloreto de ácido em ácido carboxílico e outros derivados de ácido, que a gente vai ver. Eu posso transformar o cloreto em ácido carboxílico, eu posso transformar o cloreto em éster e eu posso transformar o cloreto em amida. Tá? Eu acho que hoje eu vou parar no item A, porque aí na próxima aula eu dou sequência nisso e vou continuar falando várias vezes a mesma coisa, até para não ter que voltar muito na aula de hoje. Acho que eu vou parar no item A. Então, olha só. Maneira genérica primeiro, tá? Cloreto de ácido mais HZ. Quem é esse HZ? Quem é HZ? HZ é ou ácido carboxílico, né? Ou algum outro derivado. Tá? O que importa? Quem é que vai entrar no lugar do cloro, do cloreto? É o Z, é a parte negativa. É aquele mecanismo que eu mostrei. Então, esse Z é um Z que tem par de elétrons ou carga negativa. Sai o cloro, lembra que lá eu chamei de W? Se a gente está falando de cloreto de ácido, quem é o W? É o cloro. Vai entrar o Z, vai quebrar a dupla, vai formar dupla e vai sair o cloro. E esse cloro que saiu vai se ligar em quem? Nesse H do HZ. Então, você vai anotar uma coisa agora aí para mim, que eu vou falar na item A, e vai aparecer no item B e no item C. Mas eu gostaria que vocês anotassem isso agora. Tá? Então, aqui em cima está a reação genérica. Essa reação genérica vale para o item A, para o item B e para o item C. Né? A reação número 1 está dividida em 3 tópicos. A reação genérica está dizendo que sobra HCl. Então, você vai anotar o seguinte. Toda vez que você fizer uma reação com cloreto de ácido, o subproduto será HCl. Pode anotar isso que é uma regra. Tá? Toda vez que houver uma reação com um cloreto de ácido, o subproduto será HCl. Anota aí para mim.
Posso seguir? Então, vamos lá. Letra A. Conversão em ácidos. Eu vou transformar um cloreto de ácido em um ácido carboxílico. Tá? Qual é o nome dessa reação? Quando eu converto um cloreto em um ácido carboxílico? Hidrólise. Por que ela chama hidrólise, pessoal? Chama hidrólise porque usa o quê? Toda reação de hidrólise usa água. É isso? Água, né? Então, olha só. Cloreto de ácido, fazer a hidrólise dele é colocar água, vai entrar... Quem é, ó? Como é que a água é dividida, pessoal? A água não é formada de H+, e OH-? Não é assim que a água é formada? Então, se você olhar aqui a água que está em verde, compara com isso aqui que eu fiz na reação genérica, HZ. Então, a água é H+, ou OH-. O H+, é o H, e o Z é o OH- da água. Certo? Então, entra o OH- da água e sai cloro. O mecanismo eu já mostrei, não vou ficar desenhando toda vez o mesmo mecanismo. Entra o OH- da água, sai cloro menos da água. E esse do cloreto. E esse cloro menos que saiu do cloreto vai se ligar ao H+ da água, conforme está aqui em cima. O H+ desse HZ. Tá? Então, essa reação, essa hidrólise de cloretos de ácido, é exatamente a reação oposta que a gente acabou de ver na preparação do cloreto de ácido. Então, vamos lá. Para preparar cloreto de ácido, a gente pegou um ácido carboxílico e reagiu com um daqueles 3 reagentes. Cloreto de tionila ou cloreto de fósforo 3 ou 5. Certo? Agora, eu estou invertendo. Eu estou pegando um cloreto de ácido, estou jogando água, e ele forma de volta um ácido carboxílico e sobra como subproduto HCl. Tá? Agora, esse HCl vai ficar em meio líquido, né? Porque está fazendo isso com água. Eu acho que eu comentei com vocês lá atrás, vou comentar de novo. Cloretos de ácido, pessoal, são os compostos mais reativos que a gente vai estudar esse ano. Falei isso para vocês no capítulo passado? Se eu deixar um frasco com um cloreto de ácido aberto aqui em cima da mesa da minha casa, não tem água no ar? Não tem umidade? Ele reage com a umidade que tem no ar e ele vai hidrolisando, ele vai se decompondo, formando ácido carboxílico, que é o produto, e ácido clorídrico, que é o subproduto. Por isso que eu falei que esses compostos têm que ser preparados na hora do uso. Geralmente a gente nem compra cloreto de ácido pronto, porque ele vai hidrolisando. Mesmo que você mantenha o frasco fechado, pessoal, ele vai hidrolisando, a umidade o ar vai entrando na garrafa, no frasco. E ele vai hidrolisando lentamente, ele vai estragando. Ele vai formando ácido carboxílico e ácido clorídrico. Então, cloretos de ácido são os compostos mais reativos que a gente vai estudar nesse capítulo e em qualquer outro do ano. Tá? E pelo fato de serem tão reativos, eles se decompõem com facilidade, o que é ruim. Então, eles precisam de um cuidado muito especial. Então, eu falei para vocês, eu gostava de usar o cloreto de tionila, né? Pegava o ácido carboxílico, reagia com o cloreto de tionila, formava o cloreto de ácido. Logo que esse cloreto de ácido fica pronto, você já usa ele para fazer uma outra reação. Porque se você fizer hoje e guardar para amanhã, uma parte dele vai decompor. Por melhor que o frasco esteja fechado, ele começa a decompor. Mesmo guardando em geladeira, que a temperatura diminui, dificulta, né? Diminui a velocidade da reação, ele vai decompor. Não tem jeito, pessoal. Tá? Então, a água é um problema para os cloretos de ácido. Tá? Por que chama hidrólise? Porque quem faz isso é a água. Né? Conversão de um cloreto de ácido em um ácido carboxílico, hidrólise. Toda reação que tiver o nome de hidrólise vai usar água. Toda reação que utilizar um cloreto de ácido vai formar ácido clorídrico como subproduto, HCl. Isso você pode anotar, é regra. Tá? Então, olha só, cloreto de benzoílo é um cloreto de ácido. Se eu acrescentar água, vai formar o ácido benzóico, subproduto HCl. É óbvio, pessoal, que ninguém quer, em sã consciência, pegar um cloreto de ácido e jogar água em cima. Você gastou dinheiro para comprar isso. Ou você perdeu tempo para preparar isso.
Alguém quer jogar água em cima para destruir o que você acabou de fazer? Não. Isso é uma reação que acontece espontaneamente com a umidade do ar. Tá? Ninguém sem consciência vai fazer isso. Vai destruir aquilo que dá trabalho para fazer. Feito? Tudo bem na letra A? Ainda vai dar tempo de falar na letra B. Vamos ver. Ou pelo menos alguns detalhes eu vou falar da letra B, para a gente comparar com a A. Posso seguir para a letra B? Então, vamos lá. Letra B. Conversão em amidas. Então, na letra A, conversão em ácidos. Cloreto sendo transformado em ácido carboxílico. Letra B. Cloreto sendo transformado em amida. Está aqui, conversão em amidas. Como é que é o nome dessa reação onde você converte um cloreto em amida? Está aqui, ó, amonólise. Por favor, é só fazer um paralelo com o que está escrito acima, na hidrólise. Alguém me ajuda. Por que que essa reação se chama amonólise? Olha e me diga, por favor. Você usa amônia. Eu uso amônia. É meio óbvio, né? Hidrólise porque usa água. Lise é quebra. Hidro é água. Quebra pela água. Amonólise. Lise é quebra. Amono vem de amônia. Então, quem é que vai quebrar a molécula do cloreto de ácido para formar uma amida? A amônia, NH3. Como é que eu racionalizo aquele HZ lá em cima? Amônia, H-NH2. Então, o H está separado do NH2, que é o Z. Entra o NH2 da amônia, sai cloro. Esse cloro se liga a um dos hidrogênios da amônia. Então, olha aquilo que eu falei no item A. Toda vez que fizer uma reação com cloreto de ácido, como subproduto, teremos HCl. Olha aí como é verdade. Usei cloreto de ácido, não importa com que, subproduto HCl. Se eu quero fazer uma amida, preciso usar amônia. Daí vem o nome amonólise. Entrou NH2, saiu o cloro que se ligou ao H, HCl mais amida. Então, quais são as coisas importantes que eu já falei agora no item A e no item B, que eu vou repetir várias vezes na aula que vem? Toda vez que usar cloreto, o subproduto é HCl. Já anotaram isso, né? Toda vez que eu fizer uma hidrólise, vou usar o quê? Água. E toda vez que eu fizer uma hidrólise, o produto principal é um ácido clorídrico. É um ácido carboxílico. Sempre que fizer uma reação de hidrólise, nesse capítulo, o produto principal será um ácido carboxílico. E sempre que eu fizer hidrólise, usa água. Qualquer reação de amonólise terá como produto a amida. A amonólise de qualquer composto forma amida. E sempre que fizer amonólise, utilizaremos NH3. Então, vocês podem anotar, porque isso não vai mudar na próxima aula. Nós vamos falar mais reações de hidrólise, nós vamos falar outras reações de amonólise, isso tudo vai aparecer na próxima aula. Então, você pode anotar, porque isso vai aparecer de novo. Daqui a pouco vocês estão cansados de ouvir a mesma coisa. A hidrólise usa água, produz ácido carboxílico. A monólise usa amônia, produz amida. Você vai cansar, mas vai aparecer de novo. Tá? Ó, peguei o mesmo exemplo aqui de cima. Cloreto de benzoílo. Cloreto de benzoílo. Em vez de usar água, né, que era hidrólise, uso amônia, porque é a monólise. Aqui entrou o OH-, aqui vai entrar o NH2-. Então, aqui formou ácido carboxílico, aqui formou amida. Subproduto é o mesmo, HCl nos dois casos. Então, toda vez que o reagente for cloreto de ácido, o subproduto será HCl. Toda vez que fizer hidrólise e usa água, produz ácido carboxílico. Toda vez que fizer amonólise e usa amônia, produz amida. E com isso, faltando aí 2 minutos para terminar a nossa conexão, estou satisfeito até onde eu cheguei. Lembrem-se que daqui a 2 semanas, né, dia 20, na próxima terça letiva, estamos na página 5, continuaremos no item C, que é o que termina aqui a página 5. E por curiosidade, façam o seguinte, leiam o título do item C, eu nem quero ler com vocês, para não induzir, lê o título, lê o que usa, lê o que forma.
vocês vão encontrar a mesma correlação que eu falei. Hidrólise usa água, produz ácido carboxílico. A monólise usa amônia, produz amida. Tenta descobrir qual é a correlação que existe no item C. Do nome da reação, o reagente que usa e o produto que forma. Quero que vocês descubram sozinhos. Tá bom? Então, a aula foi bem produtiva, do jeito que eu imaginava. Estou satisfeito até onde eu cheguei. Antes da conexão cair, alguém tem dúvida, pergunta? Tudo certo? Então, olha só, turma 1, né? Vocês têm lá no WhatsApp quem são os alunos da turma 1, aqueles que se candidataram, que quiseram assistir a aula prática. Turma 1, encontro vocês lá no laboratório B16, né? O local de sempre. 7 horas já estarei lá. Tá? Não se esqueçam dos equipamentos, máscara, calçado fechado, avental, roupa branca. E espero vocês na quinta para a nossa aula prática. Uma boa noite a todos e obrigado aí pela presença. A conexão vai cair já já, tá bom? Tchau, pessoal.